De início, nós já temos aqui uma pergunta direcionada para o nosso companheiro Djalma. Djalma, eu tenho ouvido muito falar sobre André Churaqui, ou Churaqui, desculpem. O que você pode nos dizer acerca das interpretações do Evangelho? Essa é a pergunta, mas eu acrescentaria, principalmente a respeito do tema nosso, nas interpretações, especialmente sobre as bem-aventuranças. Bom, esse bate-bola está pesado, não está? Eu me recordei de uma colocação feita pelo Espírito de Emmanuel, da obra Caminho da Luz, onde ele fala dos textos sagrados do Velho Testamento, da grandeza, da grandiosidade do Velho Testamento e do significado do Velho Testamento. Ele vai dizer que os grandes rabinos da antiguidade interpretavam com profundidade os textos sagrados. Aí ele faz uma menção que eu acho que é a Churaqui. Já agora, autores franceses tentam desvendar o mistério do significado profundo dos textos do Velho Testamento, mas ficaram a dever. Mais ou menos assim, ele dá um comentário. Quando ele faz autores franceses, eu julguei ser uma colocação, a Churaqui, que estava muito em voga, e como Oscar bem citou, ele faz uma versão dos evangelhos e dos textos principais, dos livros principais do Velho Testamento. Mas com muita sabedoria, com muita grandeza, me parece que ele era filho de mãe judia, mas nascido na França, mas que havia se debruçado sobre os textos sagrados cerca de 40 anos. Era um estudioso fantástico. E ele faz uma coisa, a interpretação dele eu acho formidável. Embora não entenda tudo, mas eu acho formidável. Quer acrescentar alguma coisa, professor Oscar? A abordagem de Djalma é interessante, porque esse é um autor claramente judeu, então ele tem uma marca judaica forte na sua tradução, né? E o professor Celestino fica muito à vontade com o Churaqui. No entanto, inclusive o texto dele é diferente. Se alguém adquirir os evangelhos pela tradução dele, vai comprar, por exemplo, em separado. Mateus é Matiá, né? Matiá, que coloca em hebraico o nome de Mateus. Lucas, Marcos, Lucas e Yohanan, que é João, né? Então, o detalhe é que a tradução de Churaqui é uma tradução que tem mais nota de rodapé do que texto. É uma tradução explicativa, nessa mesma linha que Haroldo Dutra vem fazendo, ou seja, o texto é de tal riqueza que exige muitas notas longas. E quando ele vai traduzir as bem-aventuranças, ele cria até um candelabro, aquele candelabro judaico, né? E faz uma correlação das 7 velas e cada uma das principais bem-aventuranças, né? Mas tem esse detalhe de ser uma tradução muito judaica. Em alguns momentos eu acho que ele foge à universalidade. Por exemplo, ele tem um outro livro chamado Os Homens e a Bíblia, né? Em língua portuguesa já traduzido. E alguns outros, logo na introdução longa que ele faz dos evangelhos, praticamente ele responsabiliza os romanos por muita coisa, né? Então, tem essa marca de ser excessivamente judaica a abordagem dele, e é preciso que a gente dê esse desconto. É uma tradução boa, rigorosa, alguém que tem intimidade com o judaísmo, isso é muito importante. Veja que Haroldo, por uma questão de honestidade, ele fez um recuo, foi estudar na sinagoga lá em Belo Horizonte. O professor Celestino estudou 10 anos com um rabino.
Então, é uma cultura tão profunda que implica um mergulho, né, para uma tradução honesta. Mas, aqui e acolá, nós encontramos autores judeus que exageram, né, ficam muito polarizados no seu olhar judaico e perdem essa noção de que Jesus não é o Hamashiach, o Messias para apenas os judeus, é um Messias da humanidade. Muito bem, obrigado, Oscar e Djalma. Mas seguindo nessa linha aí de traduções, né, você tinha colocado, né, Oscar, a respeito das traduções, as bem-aventuranças sobre felicidade, sobre avanço, sobre feliz ou avante. E temos aqui uma questão que trata justamente disso e é direcionada especificamente para você, logicamente, que Djalma poderá complementar. Então, é colocado o seguinte, uma pergunta meio ácida, né? As bem-aventuranças, na sua visão, se trata de palavras doces de esperança ou de ásperas advertências? É interessante isso. Não acho que não é tão ácido assim, não. O pH está bom aí, né? Mas, enfim. Mas, olha só. Há um bom texto em língua portuguesa de um autor espírita, Djalma Argolo, chamado Sermão do Monte. E Djalma Argolo, que fez uma tradução direta do grego do Evangelho de Mateus, ele publicou um pouco antes esse texto em separado. E ele recupera um autor judeu, Joaquim Jeremias, acho que é publicado no Brasil pelas Edições Paulinas, e Joaquim Jeremias e um outro teórico, um outro teólogo especificamente, um exegeta, vão colocar uma possibilidade. O Sermão do Monte é uma peça poética que é impossível ser praticada? Essa é uma questão. Ou é, de fato, um discurso para ser vivenciado a todo preço? Né? E aí são 3 hipóteses. Uma delas é que, na verdade, Jesus fez poesia. Naquele momento acalmou com poesia. Mas a tese de Djalma Argolo e de outros é que, de fato, o texto, embora vazado numa linguagem poética, é um texto existencial, é um texto para ser praticado, experimentado. E nós temos uma experiência interessante de um místico italiano de grande aproximação com o pensamento espírita, Pietro Baldi. Pietro Baldi, certa vez, se desafiou, disse assim: eu quero ver se o Evangelho é só poesia ou eu vou praticá-lo e quero ver as consequências em minha vida. E este homem ficou em uma situação de pobreza porque foi praticar o Evangelho. Né? Ele foi praticar até as últimas consequências. Né? Ele tem uma obra longa de 24 livros, dando conta, né, na sua mediunidade diferenciada, de que o Evangelho praticado efetivamente tem um alto poder transformador. Nós estamos nessa situação em que o mundo se encontra exatamente por ausência de prática do Evangelho em uma escala social. Aqui e acolá há pessoas que praticam o Evangelho, né? Mas num grau pequeno, né? Ou num grau acentuado, e essas pessoas se tornam os avatares, os grandes espíritos, né? Então, quando Mahatma Gandhi certa vez disse assim: quando o único homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões, provavelmente ele estava se lembrando de Jesus. Imagine Jesus, naquele momento, lá naquela região da Palestina, e nos 2 planos da vida, na terra, havia muitas ondas de ódio espalhadas pelo mundo, e no éter, né? Então, quando Jesus chegou ao ápice do amor, naquele momento, naquele instante, com certeza, ele deve ter neutralizado o ódio de milhões. Então, a tradução me faz lembrar uma discussão que havia entre teólogos, né? Eles se reuniram e começaram a debater entre si. Olha, acho que a melhor tradução é a Bíblia do Peregrino, de Alonso. Não, a melhor tradução é da École Biblique de Jerusalém, lá dos franceses, a Bíblia de Jerusalém. Não, a melhor tradução é da Tebe. A melhor tradução é começar a citar, né, Almeida. E aí o sujeito partiu lá, um mais acanhado, disse assim: eu acho ainda que a melhor tradução é a da minha mãe. Da sua mãe? Isso é. A parte de brincadeira, rapaz, não sabia que sua mãe estudava hebraico, grego, aramaico. Ela estuda pela madrugada porque, até onde eu saiba, ela é lavadeira, é uma mulher simples, vive na cozinha o tempo inteiro, varrendo o quintal. Como é que a mulher dessa é tradutora? Disse: a melhor tradução que eu conheço é a da minha mãe. Porque o Evangelho se resume no amor, e a minha mãe, as suas atitudes são rigorosamente evangélicas. Então, para mim, ela é a melhor tradutora do Evangelho.
Eu não vou completar nada não, viu, Oscar? Achei lindo aí a sua colocação. Mas só gostaria de fazer uma colocação com relação ao Sermão do Monte. Sem dúvida que é uma forma poética, porque são de verdades eternas, que estão implícitas a lei de causa e efeito e sobre a reencarnação. Aquele que tem fome será saciado. Os que choram sorrirão. É toda uma lei de causa e efeito implícita, que não é a curto prazo, é a longo prazo, dentro daquilo que Jesus ensina. É necessário nascer de novo. De novo é novamente. Novamente é outra vez. E é o poema que ficará através dos séculos. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Felizes os misericordiosos, felizes os pacificadores, felizes os que choram. Isso é poesia em alto nível, é um coração que abre as suas comportas para um poema paralelo àquele daquela multidão de aflitos, de sofredores, em grau máximo, que ele abre definitivamente e disse: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos. É um coração, o coração do Cristo, que nós não entendemos ainda e demoraremos muito a compreendê-lo, a senti-lo em sua plenitude. Gente, nós temos que concordar que realmente, depois desses esclarecimentos, depois dessas exposições de Oscar e de Djalma, realmente, não só as bem-aventuranças, mas o Evangelho tem um tom poético realmente. Mas vamos seguir, né, Djalma? Uma pergunta a mais para você aqui. Djalma, finalmente, no Sermão do Monte, Jesus desceu ou subiu a elevação? Porque Mateus diz uma coisa, Lucas diz outra, né? Então, esclarece para a gente, ele desceu ou subiu? Esse meio de campo está carregado. Bom, o Sermão do Monte ele é conhecido como Sermão do Monte, porque Mateus vai dizer que Jesus subiu ao monte e depois de tendo se assentado, abriu sua boca e ensinou. E Lucas vai dizer que Jesus desceu à planície. É conhecido também como o Sermão da Planície. Todos dois são de uma sabedoria incrível, não é? Tem sua significação profunda. Se Jesus sobe ao monte e diz felizes, Lucas vai dizer que ele desce à planície para pronunciar os ais, as dores, os sofrimentos. Há equívoco, não podemos dizer tal coisa. O nosso campo de entendimento está acanhado, porque céus e terras passarão e nós estamos começando. Daqui a 1000 anos, talvez, nós tenhamos uma visão completa, mais abrangente e entendamos profundamente o que o autor quis dizer ao subir e o outro ao descer. É possível conciliar essa possível contradição topográfica, digamos assim, né? Os estudiosos entendem que o lugar específico onde Jesus enunciou o sermão, de fato, em relação ao nível do mar, da cidade, era mais alto. Ele subiu e lá ele procurou um platô. Ele desceu, uma vez no monte, ele desceu e encontrou um platô em que todo mundo podia ficar sob um certo conforto, né? Porque é uma passagem do Evangelho que Jesus diz assim: eu tenho compaixão da multidão. Então Jesus estava preocupado até com o conforto dos seus ouvintes. E naquele tempo nós não tínhamos nenhum recurso eletrônico. Jesus falou para muita gente sem usar amplificador. Então era preciso encontrar um platô
né, uma planície, para, enfim, o vento conduzir a sua voz e chegar a todos. Há também aí uma poesia, uma beleza nessa aparente contradição. Isso nos faz lembrar o Espírito Emmanuel, que escreveu uma mensagem assim, intitulada Desce elevando. Desce elevando. Né? Porque diz, não, se é para descer, eu desço piorando. Né? Então, mas você pode descer elevando, é o que Jesus faz. Primeiro, para termos ouvir Jesus, nós precisamos nos elevar. E Jesus, para chegar até nós, ele desce mesmo. Né? Ele respeita a nossa baixa altitude espiritual, a nossa topografia, né? Os nossos acidentes, ele desce até nós para poder ser entendido. É como a prece, quando nós estamos em prece, nós nos elevamos em termos de psiquismo e os espíritos amigos descem o padrão deles. Então é nesse encontro entre a nossa subida e a descida deles que há um ponto comum. Então o Sermão do Monte, de algum modo, é o encontro das descidas e das subidas. Há um detalhe que Djalma recuperou, né, que é a própria prática dos mestres orientais. O mestre oriental, diferentemente de nós aqui, do Ocidente, que o professor fica em pé, os alunos sentados, é ao contrário. O mestre senta e os ouvintes é que ficam de pé, ou sentados, caso queiram. Por isso que diz, assentou-se e abriu a boca. Né? Djalma, alguma coisa a acrescentar? Não. Bem, abrindo espaço aqui para o público, gostaríamos de saber, já temos uma companheira ali, Mônica, né? Mônica, futura integrante do NEP, se Deus quiser. Mônica, por favor, a sua pergunta. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer aos dois amigos por palavras tão esclarecedoras, mas eu me sinto ainda muito longe de atingir uma só, vamos dizer, bem-aventurança. E eu perguntaria, o caminho seria através do meu autoconhecimento ou da caridade ao próximo? Qual seria o caminho? Há uma didática, eu acho que Mônica talvez deseje conhecer a didática, ou seja, um processo de crescimento passo a passo, começando do ponto mais fácil para chegar ao ponto mais difícil. Primeiro, nós temos que fazer um exercício de honestidade. Há uma distância entre a nossa conduta atual e aquela possibilidade quando atingirmos a vivência plena das bem-aventuranças. Então, mas ela é endereçada a nós, né? É uma meta para todos nós. Temos que lembrar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, recuperando a fala de Jesus, diz, sede perfeitos, né? E aí o próprio codificador faz essa didática para todos nós. Ele retoma do Sermão do Monte, especificamente das bem-aventuranças, ele retoma 7 e torna capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, bem-aventurados os enlutados, a melhor tradução, os enlutados, que as pessoas também traduzem pelos que choram, porque serão consolados, né? Kardec coloca o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo e bastante consolador, talvez o mais consolador. Na sequência, ele pula o capítulo 6º, que vai ser o Cristo Consolador, capítulo 7º, 8º, 9º e 10º, ele recupera mais 4 bem-aventuranças. E lá, no último capítulo, capítulo 28, quando ele vai falar sobre as preces, ele no item 50 vai falar das preces daqueles que nos perseguem. Ele retoma mais 2 bem-aventuranças, né? Os que têm fome e sede de justiça, etc. Então, de fato, nós precisamos saber onde nos encontramos e para onde vamos. O interessante é que a palavra monte em grego é horos. Horos, daí vem a palavra horizonte. Então você vê um monte lá na frente, de como é que eu vou chegar até o monte? Ou como é que eu vou chegar ao topo do monte? É um processo passo a passo. Respeitar o seu ritmo, crescer sempre, estar voltando à leitura do texto. É preciso revisitar o texto, é preciso procurar os bons comentadores. E o mais excelente deles, entendemos que é o próprio codificador Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto que recupera o essencial do ensino moral de Jesus. Então, nós temos necessidade, de fato, de conhecer e vivenciar essas bem-aventuranças. Temos que fazer um laboratório em nossas vidas, né?
quando ele, por exemplo, diz: bem-aventurados os pobres pelo espírito, eu preciso me perguntar: eu tenho um problema com a humildade? Tenho. Honestamente, não adianta nem usar má fé. Eu tenho um problema com a humildade, porque os espíritos nos dizem que todos nós somos egoístas, e por sermos egoístas, somos orgulhosos. Questão 913 do Livro dos Espíritos. O egoísmo é a raiz de todos os males. Então, por sermos egoístas, somos também orgulhosos. E se somos orgulhosos, nós não internalizamos ainda a humildade, que é a primeira bem-aventurança. Está lá, Mateus 5,3. Né? Então, ou seja, eu que tenho intimidade com o orgulho, eu começo a admirar a humildade. O humus lá, né? Ou seja, coisa do chão. E eu preciso, a pouco e pouco, diariamente, me avaliando, e na sequência dos anos, menos orgulhoso e mais humilde. Então, o orgulho é uma questão de controle. A pessoa honesta diz assim: eu sou orgulhoso, mas sou um orgulhoso controlado. Orgulho é como colesterol, essas coisas, triglicérides, etc. Tem que estar sob controle, do contrário você adoece. Então, vá reduzindo o seu orgulho, vá tomando consciência do seu orgulho e comece a admirar e se apaixonar por essa sua outra dimensão, você mesmo mais humilde. É a primeira bem-aventurança. Depois vem: bem-aventurados os enlutados. Essa história dos que sofrem ou que choram, os que perdem alguma coisa. Essa bem-aventurança cabe para todos nós. Não é à toa que o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é o mais longo. Nós temos muitas dores, nós temos uma dificuldade enorme em lidar com as perdas, os nossos apegos. Então somos uns chorosos. Mas existe gente que chora de raiva e existe gente que chora com resignação, que trabalha a sua perda, mas procura entender o grande recado da vida nessa perda. Então essa bem-aventurança se dirige aos que sabem chorar e aguardar o consolo do céu. E por aí vai. A gente vai revisitando as bem-aventuranças e procurando traduzi-las em termos comportamentais, em termos de psicologia, de conduta do nosso pensamento. E a gente vai se avaliando. O espírita sincero, como coloca Allan Kardec lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no texto dos bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer suas más tendências. Então o indivíduo, na sequência dos anos, vai perceber: puxa, essas bem-aventuranças, eu estava tão distante delas, mas agora eu já sinto que pratico um pouco, né? Nem que seja uma nano alguma coisa, uma coisa muito pequena, mas já pratico alguma coisa. É importante cada um sentir funcionando dentro de si mesmo a lei do progresso, porque nós precisamos dessas bem-aventuranças. Jesus, para poder ser expressivo, ele colocou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é qualquer coisa não. Fome e sede diz respeito à conservação. Ou a gente é atendido, né, na água e na comida, ou a gente desencarna. Então a alma também tem fome e sede de justiça. A reencarnação, né, as dificuldades, as dores, são acertos de conta com a própria justiça divina. Então nós temos fome e sede de justiça. Temos fome e sede do Evangelho, porque é isso que vai a pouco e pouco aumentando o nosso quociente de felicidade. Eu me lembrei na fala de Oscar, durante a fala de Oscar, do poder de síntese do Espírito de Emmanuel e as receitas simples que ele nos passa. Ele diz assim: a eletricidade fará luz em teu quarto, mas somente a prática do amor, conforme nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, fará luz em teu coração. É preciso um mergulho interior e a prática do amor. Muito bem, para encerrarmos essa nossa fase agora, a última fase, né, desse nosso bate-bola, nós temos duas perguntas aqui que gostaria que fossem analisadas e respondidas por Oscar e por Djalma, e que eu vou transformá-las numa só. Vou fazer sequencialmente para nós podermos encerrar as perguntas e depois passarmos para as nossas impressões finais, vamos dizer assim, né? Então, perguntam: é possível fazer uma relação do caminho ascensional das bem-aventuranças com o processo de individuação apresentado por Jung? E que tipo de montanha impede
a ética moral na nossa sociedade de uma maneira geral. Oscar, por favor. É perfeitamente possível conciliar essa abordagem de Carl Gustav Jung com Jesus, porque o Evangelho de Jesus, na verdade, é o maior tratado de saúde mental que se tem notícia, saúde integral, que o diga Joana de Ângeles naquela obra que eu citei, Jesus e a Atualidade, que é psicografada por Divaldo Pereira Franco, que é a obra inaugural da chamada série psicológica, uma obrinha no sentido físico, né, que são só 20 capítulos, é um texto enxutinho, mas é um grande texto de psicologia. São 20 possibilidades que Joana coloca para todos nós, além do próprio prefácio. A proposta de Carl Gustav Jung é que nós nascemos imersos numa generalidade, né? No inconsciente coletivo. E à medida que a gente vai vivendo, uma pessoa saudável, uma pessoa comprometida com o seu próprio crescimento, ela vai se individuando, ela vai encontrando o seu lugar no mundo, ela vai se diferenciando e vai se encaixando num processo harmônico. E se a gente levar o Evangelho a sério, nós já chegaremos a esse resultado, a individuação, quando, numa linguagem de Jung e de Joana de Ângeles, o self, o ser profundo, o si mesmo, o espírito, há de dar as ordens, e não mais o ego, que é mais uma estratégia, uma estrutura ligada à adaptação ao mundo exterior. E é esse mundo exterior que é um mundo pleno de montanhas. E aí, como diz Jesus, que a fé move montanhas, né? Se tem uma montanha de ti, lança-te ao mar, né? Como diz Jesus, que ele fala do poder da fé, e que Allan Kardec aproveita para tematizar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé move montanhas. Então nós temos montanhas, e às vezes nós ficamos pensando nessas montanhas externas, e muita gente começa até a praticar alpinismo. É uma metáfora, né? Pode praticar alpinismo, mas as grandes montanhas são internas, as montanhas do egoísmo, as montanhas da má vontade, as montanhas da procrastinação. São muitas as montanhas que nós fomos construindo na sequência das reencarnações. Era um pouquinho mais de areia, aí aquilo foi se consolidando, se solidificando, quando a gente esperou, puxa, eu tenho muitas montanhas dentro de mim mesmo, né? Eu terminei construindo entraves para a vivência plena do Evangelho. E agora é preciso lançar essas montanhas ao mar, na expressão evangélica. Então é preciso, de fato, remover aquilo que cria um embaraço, uma dificuldade para a vivência plena do Evangelho. Então é perfeitamente possível conciliar um projeto de individuação psicológica, numa abordagem junguiana, com um projeto de assimilação, de internalização da mensagem evangélica do Sermão do Monte. Quando ele fez a pergunta, eu disse: misericórdia, tomara que não venha para mim. E foi para o nosso irmão Oscar. Mas eu gostaria de acrescentar: para atingirmos muitas vezes as montanhas e os montes, atravessamos pontes. E os Espíritos nos dizem: entre o homem e Deus existe uma ponte chamada Nosso Senhor Jesus Cristo. Entre o homem e Nosso Senhor Jesus Cristo existe uma ponte chamada o próximo. Era só isso. Só isso que diz muita coisa, né, Djalma? Gente, estamos chegando ao final. Nós gostaríamos a impressão sobre não individualmente sobre Oscar e sobre Djalma, mas sobre o nosso encontro, a gente já tem formada. Nós gostaríamos de, nesses comentários finais que abrimos aí para Oscar e para Djalma, que eles também deixassem as suas impressões, e desde já vai aqui os agradecimentos da Associação Municipal de Espiritismo, o agradecimento especial do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, esse núcleo ainda em formação, que temos certeza que crescerá bastante ainda. Agradecimento a todos que aqui compareceram. Pedimos que façam seus comentários, deixando aquela mensagem que com certeza calará fundo em todos nós. Podem, quem quer começar? Oscar. Bem, eu gostaria de
parabenizar essa ideia fantástica. E, sem sombra de dúvida, eu acredito naquilo que Emmanuel nos diz: toda ideia meritória, ela nasce no coração do Cristo. Alguém intui e põe em prática. Eu acho que a ideia do NEP é uma dessas ideias que nasceram lá no coração do Cristo. E um dia de domingo, todos nós aqui estamos aprendendo, não é? Mas me lembrei daquela fala do Cristo, quando nos diz: nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós temos uma necessidade imensa da prática desses conceitos. E como nos diz Haroldo Dutra, todos nós sentimos uma saudade imensa de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns pelo evento. Quando retomamos a leitura sempre respeitosa das letras evangélicas, às vezes nos invade um sentimento de vergonha. Eu começo a ler o sermão e digo: mas meu Deus, eu já li isso aqui em latim, aí em outras reencarnações, já em outras línguas, em francês, etc. Estou aqui de novo diante do mesmo texto e sinto a distância entre o texto e a minha condição evolutiva. Mas ao mesmo tempo sou tomado por uma alegria, porque o Evangelho, Evangelion, é a boa mensagem, a mensagem alegre. Como se é preciso reconhecer a grandeza de Deus misericordioso, que me concede a nova oportunidade de revisitar esse texto, agora em língua portuguesa, em excelentes traduções, e mais uma vez tentar assimilá-los, vivenciá-los, praticá-los. E aí nos faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele dizia que vós sois cartas vivas. Existem textos mortos, letras mortas e letras vivas. Então, quando a gente vive sob o esforço de praticar, ainda que imperfeitamente, sentenças evangélicas, nós nos tornamos cartas vivas, ainda que de forma silenciosa, discreta. As pessoas percebem que a nossa atitude é luminosa e faz toda a diferença no meio social, em qualquer situação em que a gente se encontre. E é preciso perceber que o Evangelho, na verdade, é uma grande síntese de um ponto fundamental. E aí, mais uma vez, lanço mão de Joana de Ângeles, Espírito, na sua obra Estudos Espíritas, psicografada por Divaldo Pereira Franco, no final da década de 60, Joana, no prefácio, retoma uma velha pérola das tradições, e ela nos conta que em Jerusalém havia duas grandes escolas, dois grandes rabinos, dois grandes mestres, que era digamos assim, o desejo, de consumo dos rapazes que queriam conhecer profundamente as letras da Bíblia e chegar, quem sabe, ao mais alto tribunal judaico, que é o Sinédrio. Tinha a escola de Shammai. Shammai era um mestre mais ligado à formação violenta, mais agressiva, mais direta. E um jovem procurou Shammai e disse: mestre, jovem afoito, se tu conseguires dizer tudo que o Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, diz no tempo em que eu dou um salto, eu deixarei a vida mundana e me tornarei o teu discípulo, ingressarei na tua escola. Shammai percebeu que aquela coisa era impraticável. Como é que ele poderia dizer 39 livros, que é o Tanakh, em apenas um instante, o átimo de alguém dá um salto? Ele disse: não, sinto muito, é impossível. Se você quiser se tornar meu discípulo, vai ter que frequentar muitos anos a minha escola, não há outra possibilidade. E o jovem saiu desapontado, e aí procurou um outro grande mestre, que era o grande concorrente, o pessoal dizia, um mestre mais sábio, um mestre mais carinhoso, amoroso, pacífico, que era Hillel. E Hillel, ou Hilel, como nós chamamos em português, recebeu o rapaz, e ele repetiu a proposta: mestre, acabo de sair da escola de Shammai, e ele não conseguiu resolver o meu desafio, por isso eu o proponho para ti. Tu consegues resumir toda a Bíblia, toda a Tanakh, enquanto eu dou um salto? Hilel pensou, olhou o rapaz, viu aquela provocação, mas era um sábio, Ele disse: tome a posição de salto. O rapaz tomou um susto, deveria ser uma brincadeira, do mestre. Tome a posição de salto. O rapaz ia saltar,
E Léo abriu a boca uma única vez, disse, ama. O rapaz disse, mas só isso? Não tem mais? E cadê o resto do texto? Todo o texto é para explicar isso, ama. Muito obrigado a todos, muita paz. Mais uma vez, profundamente agradecidos aí pela colaboração de Oscar e de Djalma. Agradecer a vocês também pela presença, né? Agradecer à Fundação 7 pelo prestígio que nos deu do lançamento do seu portal, www.espiritonline.com, né? Nós, para finalizar,